O autor dos livros publicados pela CPAD, A Mensagem do Antigo Testamento e A Mensagem do Novo Testamento, pastor americano Mark Dever, ministrou a Palavra de Deus na noite de terça-feira na Igreja Assembleia de Deus em Bom Sucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro. A programação do culto iniciou com oração e louvor a Deus. Em seguida, o líder da igreja, pastor Jaime Soares, apresentou o convidado e a equipe que o acompanhava. O anfitrião destacou alguns pontos sobre a mensagem pregada e a alegria em receber o pastor Mark Dever em sua igreja. Eu sou um leitor do material do pastor Mark Dever, sou alguém que admira muito o seu ministério, como Deus lhe concedeu a graça de compartilhar a palavra. Ele é um mestre e eu estou muito feliz em receber no altar de nossa igreja um servo de Deus, da maneira como Deus tem usado ele, que tem sido pastor global, porque os livros dele estão espalhados em vários idiomas mundo afora. Uma mensagem linda em Romanos capítulo 6, e eu diria para você entrar no site aí e acompanhar essa mensagem. Após a ministração da palavra, foi celebrada a Santa Ceia do Senhor, um momento memorável entre os irmãos. O diretor executivo da CPAD, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, também prestigiou o culto e trouxe uma mensagem sobre o convidado da noite. O pastor Mark Dever, ele trouxe uma mensagem muito apropriada para este culto, quando nós celebramos a morte, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos trouxe aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, podemos dizer que ele lançou luz sobre muitos pontos que a gente normalmente costuma ler, mas não temos a percepção de poder extrair do texto bíblico tantas riquezas e preciosidades como ele nos trouxe nesta noite. Foi realmente um ensino maravilhoso, né? Nós louvamos a Deus, percebemos que é um homem consagrado, um homem que tem se dedicado em conhecer a palavra de Deus, não é? Os dois livros que nós temos do pastor Mark Dever, eles são mensagens que ele ministrou na sua igreja, extraindo ensinamentos preciosos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então fica aí uma dica, não é, de leitura, não é? Quem quer conhecer mais acerca do Antigo, do Novo Testamento, conhecer mais acerca do autor também, Mark Dever, não é? E com certeza vai extrair muitas mensagens, não é? Aqueles que querem ter mensagens da palavra de Deus, com certeza vai ser bênção para o seu ministério e para a sua igreja também. Em entrevista exclusiva ao CPD News, eu recebo agora o pastor Mark Dever, que vai falar conosco sobre a sua vinda ao Brasil, sobre o ministério e os livros publicados pela CPAD. Pastor Mark, primeiro eu gostaria que o senhor falasse como surgiu o ministério Nove Marcas. I preached a series of messages at my church back in Washington, D.C. Eu preguei uma série de pregações sobre este tema na minha igreja em Washington, D.C. about what the Bible tells us the church should be like. O que a Bíblia nos diz o que a igreja deve ser. And people were interested in publishing those E as pessoas ficaram interessadas em publicá-las. and getting the news out, E espalhar as notícias. and people were interested in it. E as pessoas se tornaram interessadas. And as more and more churches asked for information, E as igrejas começaram a pedir por mais e mais informação. a friend of mine began to say we should organize this. Um amigo meu disse que a gente devia começar a organizar isso. And so several people got together and they began a ministry simply to promote healthy, sound churches. E o ministério então se formou, que tem o objetivo de estabelecer, ajudar a formar igrejas saudáveis. E o propósito desse ministério é plantar igrejas e desenvolvê-las, seria isso? It's to try to help existing pastors and church leaders Ajudar pastores que já estão liderando as igrejas, líderes de igreja, help their churches get more sound and healthy ajudar as igrejas a se tornarem mais saudáveis, by promoting things like expositional preaching, promovendo coisas como pregação expositiva, biblical theology, teologia bíblica, especially a clear understanding of the good news of Jesus. especialmente um bom entendimento das boas novas de Jesus. I always say Eu sempre digo, the most important things about your a church coisa mais importante sobre a sua igreja are never the things that distinguish it from other churches. não são as coisas que a distinguem de outras igrejas. The most important things about your church As coisas mais importantes sobre a sua igreja are always the things it shares with
every other true Christian church São sempre as coisas que você compartilha com outras igrejas verdadeiras, since Jesus. desde Jesus. And that's especially the good news. E especialmente as boas novas. E como o senhor avalia o evangelho aqui no Brasil? I would say that the gospel seems to be spreading, Eu diria que o evangelho parece estar se espalhando, seems to be growing. crescendo. The Roman Catholic Church is clearly declining. A igreja católica está claramente declinando. And there seems to be also a small but growing secularism. E também uma pequena ala crescente de secularismo. So there's some similarities with the States. Então, algumas semelhanças com os Estados Unidos. There's also a lot of teaching here about Christianity, which is just sort of saying the point is our own health or wealth in this life. Também tem muito ensino sobre o cristianismo, como que é o ponto principal é a nossa saúde, as nossas riquezas nessa vida. So inviting people into the churches to have a better life now, Então, convidando pessoas para vir para a igreja para terem a melhor vida delas agora, without really thinking so much about their relation with God and what happens eternally. sem pensar do relacionamento que elas têm com Deus e o que acontece na eternidade. And I would say that could make some churches look bigger and more important and healthier than they really are. E isso pode parecer algumas igrejas parecerem maiores, mais saudáveis do que elas realmente são. O senhor é autor dos livros A Mensagem do Antigo Testamento e A Mensagem do Novo Testamento, ambos publicados pela CPAD. Fale-nos sobre o propósito dessas obras e o que impulsionou o senhor a escrevê-las. I studied in England about 30 years ago, Eu estudei na Inglaterra por volta de 30 anos atrás. and I lived in Cambridge for 6.5 years. Eu vivi em Cambridge por 6 anos e meio. And toward the end of that time, a Muslim friend came to know the Lord. E no final deste tempo, um amigo muçulmano veio a conhecer o Senhor. And in my last 6 months before moving back to America, E nos meus últimos 6 meses antes de voltar para os Estados Unidos, I was wanting to disciple him. eu queria discipulá-lo. And it hit me that he really needed to understand the book of Hebrews, E eu entendi que era importantíssimo entender o livro de Hebreus. because Hebrews is so clear in presenting the atonement. Porque Hebreus é tão claro em apresentar a expiação. And as best I understood Islam, there was not much idea of atonement. E da melhor maneira que eu entendi a fé muçulmana, eles não tinham ideia de expiação. So we had 3 sessions together Então nós tivemos 3 sessões in juntos, which my friend Shazad answered questions I would ask him about Hebrews. onde o meu amigo Shazad respondeu perguntas que eu tinha a ele sobre o livro de Hebreus. So he was learning the message. Então ele estava aprendendo a mensagem. So when I got to my church in Washington, Então quando fui para minha igreja em Washington, I realized that while I'm happy for my members to know books by C.H. Spurgeon and John Piper, eu entendi que por mais que seriam muito proveitoso eles saberem de livros escritos por John Piper, C.H. Spurgeon, I would love them to know the book of James in the New Testament. eu queria que eles conhecessem o livro de Tiago no Novo I Testamento. would love them to know what Romans is about, Que eles entendessem o que é o livro de you know, Romanos, what the prophet Isaiah is o about, que Isaías é a respeito, what the book of Judges is about, and Ruth. o que é o livro de Juízes, o livro de Ruth. So I got the idea of just preaching a single sermon for a whole book of the Bible. Então eu tinha a ideia de pregar um sermão para cada livro da Bíblia. So not making it a lecture like you'd get in a college, Não uma aula que a gente teria numa faculdade, but a sermon mas um sermão, where you would feel the sort of weight and balance of the book onde você sente o peso, o equilíbrio do livro, reproduced in a sermon. reproduzido em um sermão. And those are very difficult sermons for me to prepare. E esses foram sermões muito difíceis para eu preparar, Some of the hardest I've ever had. os mais difíceis Yeah. que eu tive. Que mensagem o senhor deixa para os jovens pregadores e também para todos que assistirão essa entrevista? Oh, get to know your Bibles. Entenda sua Bíblia. God's word is rich. A palavra de Deus é rica. So after you've watched this interview, go read Psalm 119. E depois que você assistir essa entrevista, leia Salmo 119. Read it out loud. Leia alto. Just pause after each little stanza and thank God for the word. Pausa depois de cada parte e pensa sobre a palavra. And pray that He will use your ministry to help the people in your church love God's word. E ora para que Deus possa usar o seu ministério para que o povo de Deus ame a palavra de Deus. Because that's how they will come to love God better. Porque é assim que eles vão vir a amar Deus melhor. And to know how much God has loved us. E também conhecer como é que Deus nos amou. Bênção. Muito obrigada, Pastor Mark. Obrigado. Direto da Igreja Assembleia de Deus em Bom Sucesso, eu, Luciene Savioli, para o CPD News.
Lições Bíblicas CPAD. Um currículo completo, desde a classe do berçário até a fase adulta. A escola dominical tem um grande potencial para mudar vidas, porque conduz pessoas a Jesus. No entanto, suas ferramentas e programas devem se manter atualizados para atender às novas necessidades de cada geração. Pensando nisso, a CPAD reúne um grupo formado por educadores, pastores, especialistas em pedagogia e design para desenvolver um currículo de escola dominical moderno e fundamentado na Palavra de Deus. Os recursos desenvolvidos especificamente para o currículo de escola dominical CPAD o torna uma completa e poderosa ferramenta para a utilização das igrejas na educação cristã. Estruturado de acordo com cada faixa etária do desenvolvimento humano, nosso currículo obedece a um programa de estudos de 7 anos. Cada revista possui uma temática trimestral, com 13 lições para estudos em cada domingo. Toda lição aprofunda os conhecimentos e princípios bíblicos para um aprendizado eficaz de todos os membros da igreja, desde o berçário até a classe de adultos. Nosso currículo é o resultado de muita dedicação, diversas horas de trabalho e estudos detalhados da Bíblia Sagrada, metodologias pedagógicas, comunicação e design. Cada página busca modelos de excelência para o processo de ensino-aprendizagem, tanto para professores quanto para alunos. Este trabalho interdisciplinar resulta em um material ideal para a educação cristã, cumprindo o objetivo de oferecer à igreja recursos da mais alta qualidade e integridade bíblica. Adquira hoje mesmo sua revista Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD.